Então, estamos online. Beleza, galera? Então, vamos começar a nossa disciplina agora, de fato, né? Linguagem de Programação 1, segundo semestre de 2021, né? Demorou, mas saiu, né? Então, vamos começar o nosso encontro apresentando para vocês aí o plano de ensino, tá? Lembrando que a ementa da disciplina ela já está disponível no Google Classroom, tá? Da turma. Então vocês já podem acessar lá, quiser ver os detalhes, está tudo descrito lá, beleza? Vou disponibilizar também esse material lá na nossa turma, beleza? Uma agenda breve, vamos falar rapidamente sobre o pré-requisito da disciplina, ementa, objetivos, metodologia, avaliação e a bibliografia, tá certo? Vamos conhecer rapidamente, né, um pouquinho aí da disciplina. Então, essa disciplina ela tem como pré-requisito, né, introdução aí à computação, né, que eu chamo de introdução à programação, porque é quando vocês têm aí um primeiro contato com a programação de fato, né. A nossa disciplina ela é uma disciplina que ela tem carga horária mista, ou seja, 50% da aula tem que ser focado na parte teórica, nos conceitos, né, nos fundamentos, que são extremamente relevantes, e 50% focado na parte prática, né, na parte de implementação, na dinâmica de implementação, né, em sala de aula. Infelizmente, até eu acredito que provavelmente ano que vem a gente vai estar aí com essa volta. Amanhã a gente vai ter uma reunião do Consup, que é o Conselho Superior, para discutir sobre a volta, tá? Eu não tenho certeza ainda se a gente volta presencial ou de forma híbrida até esse momento, tá? Que a gente está conversando. Então, a gente já tem, a instituição já tem um protocolo pré-definido, com 4 fases, para auxiliar na retomada, tá? E aí, se as coisas continuarem evoluindo da forma como estão, com os alunos sendo, né, tendo aí um grande número de pessoas vacinadas, o número de ocupações de leitos, né, diminuiu bastante. Então, pelo que, pelo desenho, né, pelo rumo, né, que está se tomando, provavelmente existe a possibilidade, né, de uma volta. A gente não sabe, por enquanto, quando, não tem uma data ainda pré-definida, tá certo? Mas qualquer feedback que eu tiver amanhã, depois da reunião do Consul, eu vou comunicar para vocês. Provavelmente a coordenadora do curso, a professora Amanda, também, ela vai comunicar, né, o resultado dessa reunião. Então, vamos continuar aí. Provavelmente, né, a coisa está evoluindo bem. E aí, por que eu digo isso? Porque a dinâmica da disciplina em sala de aula, ela é extremamente importante, né? Porque eu consigo acompanhar melhor vocês no processo, né, de desenvolvimento, esclarecimento de dúvidas, né? Eu consigo meio que forçar alguns a desenvolverem, né, realmente, porque muitas vezes você está em casa, você depende só de você, né? E aí, na instituição, a gente tem condições de estar trabalhando, né, de forma mais próxima aí, né, de ter acompanhar de perto, né, a evolução na parte prática da disciplina, né? Beleza? Então, é uma disciplina que antes de 2015, do segundo semestre de 2015, a gente trabalhava com a C++, né? Vocês começavam com a linguagem de programação C, depois evoluía para C++, em linguagem de programação 2, estrutura de dados, vocês iam para Java. Porém, a gente percebeu que isso causava uma certa dificuldade nessa mudança constante aí de linguagem de programação ao longo do semestre e dificultavam no aprendizado. Então, a partir de 2015, a gente padronizou, né, essas disciplinas iniciais todas com Java, e aí a gente percebeu que facilitou bastante, né, o aprendizado de forma continuada, tá certo? Então, os números indicam que é bem melhor estar trabalhando dessa forma. Lógico que a gente fez uma revisão de meta, e aí, bem, houve uma discussão para a gente discutir
a possível utilização de uma linguagem, de alguma outra linguagem, por exemplo, que esteja mais em voga no mercado de trabalho, mas é algo que no futuro a gente vai discutir aí e até trazer essa discussão para a comunidade, né, para discutir com vocês, beleza? Falando um pouquinho sobre a ementa, né, da disciplina, então a ideia, né, é a gente fazer um histórico, uma revisão rápida, né, das importâncias, né, como é importante você dominar, né, a linguagem de programação e por que é importante, possibilitar, né, o desenvolvimento de programas, de sistemas, aplicativos, apresentar os conceitos básicos, então os fundamentos. Se você domina os fundamentos, né, com uma linguagem de programação, pode ser qualquer uma, você vai ter uma facilidade muito grande em dominar qualquer outra linguagem de programação, né? Então, foque no aprendizado dos fundamentos. Quando você tem uma base forte e você domina esses fundamentos, você consegue aprender qualquer linguagem de programação de forma, né, com a curva de aprendizado mais acentuada, o tempo, né, de aprendizado é reduzido. Então, por isso que é extremamente importante. A gente discute muito ao longo da disciplina sobre, né, esses fundamentos, esses conceitos. Pode ser chato, muitas vezes é chato, mas é importante que vocês mentalizem, que vocês tenham conhecimento, né, desses fundamentos. E aí você percebe lá na frente, né, quando você tem uma maturidade maior, quando você opta por aprender uma outra linguagem de programação, você vai perceber que você consegue dominar, né, essas linguagens de forma mais prática. Então, por isso que é importante dominar, né, esses fundamentos, os conceitos básicos, beleza? Vamos utilizar os operadores, né, aritméticos, relacionais, lógicos, recursividade. Então, a gente vai discutir um pouco quando utilizar e quando não utilizar, né, a recursividade. Programação orientada a objetos, que é a disciplina, né, o foco principal da disciplina. Então, aqui a gente vai discutir alguns conceitos como abstração de dados, classes e objetos, herança, polimorfismo, né? Então, a gente vai discutir bastante sobre esses temas aí. Interface, não interface gráfica, tá certo? Interface, conceito, fundamento, como a interface na implementação funciona, tá certo? Interface, classes abstratas, e aí, nesse momento a EMP, a gente percebeu que até a gente só consegue chegar de forma satisfatória até interface e classe abstrata. Né? Infelizmente, essa parte de depuração de programas, boxing, unboxing, as boas práticas de programação a gente sempre discute ao longo das aulas, tá? Mas esses dois conteúdos aí de depuração e boxing e unboxing, a gente não consegue aprofundar muito neles, tá? E aí, como para suprir essa demanda, eu disponibilizo materiais extra, tá? Para vocês. O objetivo principal, né, é permitir que vocês dominem, né, os conceitos básicos, tá? A linguagem de programação, qualquer linguagem, tá? A ideia é que você tenha um embasamento, né, um fundamento bem feito, né, bem consistente, tá certo? Compreensão das estruturas de seleção e repetição, então esses caras aí vocês utilizam, né, constantemente, então é importante dominá-los. Noções de modularização, comandos de entrada e saída, desenvolver a capacidade de entender, né, de entendimento e uso das linguagens de programação. Então você vai perceber que se você optar por trabalhar com o C, é possível. E aí a forma como você implementa, você vai começar a identificar que existem similaridades do C com Java. E aí existe um porquê disso. Porque o Java ele evoluiu a partir da linguagem C. Então a estrutura, é por isso que o Java é chamado de C-based. Ela foi baseada na linguagem de programação C. Então se você resolver aprender C++, você vai perceber que existe um relacionamento, né? A forma como essas linguagens são estruturadas, existem, né, similaridades. Então, por isso que ao desenvolver essa capacidade, vai facilitar no aprendizado de outras linguagens. Consequentemente, né, você consegue dominar outras linguagens. Reconhecer a importância do uso adequado dos conceitos básicos, né, possibilitar o desenvolvimento de algoritmos. Então, hoje, né,
os algoritmos são extremamente relevantes, né? A gente utiliza em praticamente toda a nossa vida, de forma direta ou indireta. Tem algum algoritmo por trás de um aplicativo, um algoritmo de recomendação. Se você assiste Netflix, tem um algoritmo ali atrás que está aprendendo à medida que você utiliza o aplicativo. Então, o cara que usa o Netflix, de uma certa, indiretamente, ele está utilizando algoritmos, né? Ele não sabe, mas tem um algoritmo ali por trás que está funcionando, né? Então, e o nosso foco aqui é tentar sempre conectar a nossa disciplina com os problemas reais, né? Com problemas que estão associados com os problemas que existem na realidade, tá? Que são os problemas aí que vocês vão enfrentar no cotidiano da sua vida profissional no futuro. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? De boa? Então vamos avançando. Né? Nossa metodologia, então a gente utiliza, né? Hoje apresentações, vídeos, então toda aula tem um vídeo daquela aula, tá? Então se alguém por algum motivo não teve como participar da aula, né? Teve um problema de conexão de internet, então não vai ter problema, você vai ter acesso ao vídeo dessa aula, tá? Então, professor, eu quero rever o conceito, eu quero me preparar melhor para a prova. Então é possível rever, né, todo o material aí. Além disso, eu disponibilizo também esses materiais em PDF lá no Google Classroom para vocês, né? Discussão dos conceitos e problemas referentes aos assuntos abordados, uso constante de IDE. Então, por que isso? Né? Então, a gente utiliza Eclipse hoje, o Replit, né, de forma online. Já teve casos de gente que falou assim, não, tem que implementar no quadro. Aí eu falei assim, putz, beleza, tá, vamos lá. Então, se hoje a gente tem as ferramentas que auxiliam, né? Então, vamos utilizar as ferramentas, né? E aí, na forma online, acabou que é essencial, né? Se a gente não conseguir, se a gente não utilizar essas ferramentas, dificulta todo o processo de aprendizado, né? Então, essas ideias pode ser qualquer uma, não vamos nos limitar a essas específicas, né? São só alguns exemplos, utilize a IDE que for mais confortável para você. Tá certo? As nossas aulas serão online, né, pelo Google Meet, essa ferramenta, né, que a gente está utilizando hoje. Então, vamos tentar focar o máximo na discussão. Então, se você tem a dúvida, sempre tente esclarecer, não guarde essa dúvida. Depois. Não. Esse momento é justamente para isso. É para a gente dialogar, para a gente trocar ideia, tá? Então, o foco principal tem que ser justamente nisso, tá? Nessa dinâmica que a gente tem aqui. À medida que o assunto for visto, alguns exercícios, né, serão implementados e discutidos, tá? Ao longo das nossas aulas. Utilização de algumas técnicas, então, o que é legal do online é que eu tenho aí 30 e 40, né? São 40 matriculados, eu tenho 40 pessoas fazendo pair programming. Então, muitas vezes esquece um ponto de vírgula, esquece o nome da classe errado, escreve o nome do construtor diferente do nome da classe. Então, o que é interessante dessa dinâmica online é que a gente consegue, né, fazer essa interação. Beleza? Como será a nossa forma de avaliação? Então, serão 5 exercícios, tá? Avaliativos, quer dizer, até 5, tá? No último semestre não foi possível, né? A gente não conseguiu chegar até esses 5 exercícios, mas não tem problema. Se fizer só 4, a gente soma os 4 exercícios e tira a média, né? Se forem 3, então a gente soma os 3 e divide por 3. A Emanuel perguntou sobre a dificuldade dos exercícios. Então, o que acontece, Emanuel? Os exercícios estão conectados com as aulas, tá? Então, muitas vezes você vai conseguir resolver aquele exercício com os exemplos e com as atividades que a gente vem desempenhando na sala de aula, tá certo? Então, muitas vezes, se você tiver dificuldade, volte na aula, assista novamente. Então, sempre está tudo conectado. As respostas, reveja o material. É lógico que é interessante também, eu vou disponibilizar, vou mostrar para vocês a bibliografia.
Então, é interessante porque essa bibliografia ela serve como base para a gente, tá? Então, se você quiser aprofundar nos seus conhecimentos, nos estudos, é só, né, ir para e focar na bibliografia, tá? A questão de notas de participação, assiduidade, envolvimento, isso aí pode rolar ao longo. Aí chega, professor, você me mandou para a final, mas o meu colega ali que aprendeu mesmo, você ajudou o cara, você deu um décimo a mais. Pô, velho, o cara tá na aula, o cara tá participando, o cara tá interagindo, tá tirando as dúvidas. Você nunca falou nada. Como é que eu vou embasar a sua interação, sendo que você não interage, tá? Então, assim, e outra coisa que acontece, o Bruno falou, se o cara for mudo, então o que que acontece? Meu e-mail, crescencio@gmail.com, vai estar disponível. A gente tem também o Google Meet, perdão, o Google Classroom. No Google Classroom, vocês podem entrar em contato comigo, pode ser ou com a turma ou de forma privada. O cara é tímido, então pode entrar em contato comigo, né? Estou sempre disponível. O Replit, o que eu peço? Compartilhe comigo o Replit. Tem gente que só faz o exercício, mas vocês vão ver que ao longo das apresentações vão ter vários exercícios que não valem ponto, né? Faz quem quer. Então, pô, tem gente que faz, professor, confere aí, manda o link. Pode mandar, fiquem à vontade. Se quiser mandar o link, o código editável, a gente pode programar junto, né? Então, fique à vontade, pode interagir. Quem não tem câmera, não tem problema, mano. Né? Tem gente que tem problema de qualidade da conexão de internet, né? Se abrir a câmera, quando bota imagem, áudio, aí a coisa começa a pesar, né? Fica pesado. Então, eu não vou basear as notas de assiduidade com relação a isso, tá? Então, existem diferentes formas e N formas de interação. Até no chat aí, né? Tem a galera que fica fritando aí um monte de mensagens aí no chat. Bem, algumas eu tô conseguindo mapear, a maioria, tá? Não tô conseguindo mapear todo, mas a maioria eu tô. Mas assim, interaja, fique à vontade, estou disponível, pode mandar e-mail, né? Que a gente vai trocar ideia. Não se preocupe, tá certo? Com relação a isso. Vamos na sequência aqui. Então, essa parte de avaliar, de assiduidade, muitas vezes, né? Eu tento auxiliar da melhor forma possível, tá certo? Então, correção da prova, como a gente sabe, né? O desenvolvimento de sistemas ele é subjetivo, né? Eu comparo muito com a escrita de uma redação, tá? Então, muitas vezes uma pessoa escreve, o estilo de escrita de uma pessoa é diferente do estilo da outra, tá? Então, por isso que não existe um gabarito fixo, beleza? Então, existem formas, N formas e diferentes formas da gente conseguir resolver, né, uma determinada questão. Então, por isso que não tem um gabarito específico. Então, qualquer questão que tiver, que vocês acharem, tudo é discutível, tá certo, pessoal? A gente pode trocar ideia com relação àquilo. Muitas vezes eu lancei a nota e botei lá uma resposta errada, aí o aluno, pô, professor, mas meu objetivo era argumentar dessa forma. Então, muitas vezes a gente volta e reavalia, tá? Pois é, né, Pedro? O gabarito é o sistema funcionar, né? Agora sim, depende. Teve gente que tentou resolver o sistema só com output, exibindo um output pré-fabricado. Então, aí não vai. Lógico que assim, eu analiso a lógica, tá certo? Dos programas, vejo direitinho a lógica. Muitas vezes tem gente que, um ponto e vírgula, ou então esqueceu uma chave. Então eu sempre analiso e sempre tento considerar a lógica, tá certo? Pois é, assim, a programação, Emanuel, e todos vocês, é que nem a física, é que nem a matemática. Você só vai conseguir aprender programação, a programar, se você praticar. Então não adianta querer fazer a prova ali, fiz a leitura dos slides e aí vou para a prova. Não faça isso. É extremamente importante que você pratique. Tente praticar, pegue exercícios na internet. A internet hoje tem muito exercício online.
tem sites hoje e plataformas com vários exercícios para vocês praticarem, tá? Então, foquem nisso, né? Tem o URI, que é o juiz online, né? Então, procurem estar sempre praticando. E aí, quando você está constantemente, né, desenvolvendo a prática, você vai conseguir dominar a linguagem de programação e o conhecimento. Agora, não fique só, né, nessa, vou só ler os slides aqui e tá de boa. Não, então o grande problema do online é justamente esse, porque depende de você programar. No laboratório, todo mundo, ó, vamos programar agora. Não tem essa, é todo mundo com cada um na sua máquina ali, mão na massa, né? Não tem como correr, não tem para onde correr. É o único momento que eu consigo acompanhar vocês desenvolvendo, né? É naquela prática ali de laboratório. Infelizmente, a gente não está conseguindo ter, né, essa dinâmica no online. E aí eu já tentei ver várias alternativas. Eu acho que a alternativa que está funcionando melhor é justamente isso. Você desenvolver o seu projeto no Replit e mandar para mim o código, o link do projeto. E aí a gente consegue interagir. Né? Mas fora isso, fica bem difícil mesmo assim da gente ter essa interação. Né? Que são dificuldades aí do ensino online. Tá certo? Sistema de avaliação, então aqui eu coloquei 5 avaliações, tá? Então faz a média aritmética aqui. Você ficou acima da média, passou direto, ficou abaixo, né, de 7, vai para a final. Quando chega na final, então a gente faz esse cálculozinho aqui, ó, multiplica a nota final por 2 e soma com essa nota final, é essa nota aqui, tá certo, galera? Do quadrado azul. Então a gente pega essa nota, multiplica por 2 e soma com a nota que você tira na prova final. E aí divide por 3. Se você tirou acima de 5, passou, abaixo, né? Perdeu. Beleza? Então, bem tranquilo. Material da disciplina, né? Todo material está disponibilizado. Eu vou disponibilizar ele através do Google Classroom. Então, sempre quando a gente termina a aula, eu disponibilizo o material daquela aula, tá? De forma sequenciada. Os vídeos das aulas todos eu coloco lá no canal do YouTube, tá? youtube.com/crescencio-lima. Então, eu coloquei o link para vocês também lá no Google Classroom, tá? Para vocês se inscreverem lá no canal. Sempre quando sai o canal, vocês recebem a notificação. Sempre quando sai um vídeo novo, vocês recebem a notificação. Eu crio uma playlist, tá? Da disciplina. Então, nessa playlist vai estar sequenciado, né? Todos os vídeos que a gente vai lançando aqui na disciplina. Então, se você quiser assistir desde o vídeo da aula 0, né, que a gente chama que é essa aqui, até a última aula na sequência. Beleza? E para comunicação, né, como eu já disse, prioritário, né, e-mail, crescencio@gmail. O próprio Google Classroom é possível, né, que você entre em contato pelo Classroom também. Outra notícia boa aí, parece que o IFBA vai migrar agora os e-mails para o Gmail, né, para o Google. Então, aí vocês vão poder agora ter um e-mail 100% funcional, né, do Google. Então, isso aí vai ser interessante, porque toda aula, quando eu disponibilizar o material, vocês recebem a notificação. Então, por exemplo, a aula de hoje, aula 0, disponibilizei o material, cai um e-mail lá na caixa de mensagem. Então, vocês sabem, opa, Crescencio já disponibilizou o material da aula, né? Então, isso aí vai ser bem interessante para a nossa dinâmica, né? Para estar funcionando. Beleza? Então, priorizem aí o e-mail, quem, né, tiver dificuldade lá. Outra coisa no Replit, que é legal, tem um chat. Então, se você quiser, por exemplo, professor, quiser combinar um horário para a gente programar junto, então a gente combina um horário, sei lá, 3 da tarde, vamos nessa. No chat a gente pode trocar ideia online ali, ao vivo, né? Então, fiquem à vontade, podem entrar em contato comigo a qualquer momento aí por e-mail, beleza? Que aí a gente responde. Lógico que assim... E pelo Discord, prof? Pode ser também, a gente troca ideia também, eu tenho Discord também. Aí chega, pô, manda, sei lá, manda um e-mail 3 da manhã, provavelmente eu devo estar apagado. Mas aí, no outro dia, lá para as 8 horas, provavelmente eu já vou ter verificado seu e-mail, a gente troca ideia. Discord também, eu tenho um Discord, eu acho que é Cretias, meu usuário. Meu usuário do Discord. Manda seu Discord aí no chat. Meu usuário do Discord é Cretias. Eu acho que é, né? Deixa eu até abrir aqui depois.
pode me adicionar lá que a gente troca ideia também. Beleza? Um breve histórico, tá, da disciplina. Então, eu venho atuando nessa disciplina desde 2012, tá? Então, nesses períodos aqui, ó, 13, 14 e 15, foi um período. A partir de 2015 a gente começou com Java, mas em 2016 eu tive um período de afastamento, né, para concluir o doutorado, e voltei no início de 2019, e aí retomamos com a disciplina no início de 2019. A nossa turma, 2021, 2020.1 foi a primeira vez que essa disciplina aconteceu no formato, né, remoto, tá? E aí, hoje, 2021.2 é a nossa quarta execução da disciplina nesse formato, né, remoto, né, vamos dizer assim. Beleza, galera? Bibliografia, então esse livrinho aqui do Java como Programar, né, do Deitel, é uma literatura clássica aí na biblioteca. Eu acho que vocês têm acesso, né? A biblioteca tem uns horários aí da instituição, eu não sei informar para vocês o horário exato, né, de acesso lá presencial, mas bem, eu sei que agora está liberado, se vocês precisarem pegar o livro lá. A gente tem um grande número de cópias, né, desse livro, tá certo? Mas assim, é um livro que desde a graduação dos anos 2000, né, estamos em 2021, então 21 anos aí, lógico que o livro ele vem sendo atualizado, né, nas edições. Então é o nosso material base aí da nossa disciplina. Alguns outros, né, livros também que a gente tem disponível na biblioteca da instituição, tá? E a bibliografia complementar, aqui eu coloquei alguns livros de C++, tá? Porque esses livros, eles possuem bastante exercícios, os fundamentos são os mesmos, então mais ali é de classe, é o C, a linguagem C, adicionado da feature, né, da funcionalidade de classes. Então, se você quiser implementar qualquer exercício de C++ com Java, você consegue. Beleza? Interessante, né? Nossas aulas. Então, o nosso momento aí síncrono, né? Acontecerão aí das 19h20 às 8h10, tá? Todas as segundas-feiras, beleza? No momento presencial, a gente tem esse período aqui, né? Das 16h40 às 18h20 para reposição de aula e por aí vai. Mas geralmente essa necessidade de reposição a gente combina previamente, né? E também um detalhe, isso aí, tudo isso é caso, né? A gente volte nesse sistema que eu acredito que vai ser de uma forma híbrida aí, né? Provavelmente parte da turma, alternando entre as semanas. Então vamos ver. Beleza? Aí para finalizar nosso encontro de hoje, está aqui o nosso calendário, tá? Eu fiz aqui, eu tentei mapear o lançamento, uma data provisória, tá certo? Não é fixo, beleza, galera? Essas datas aqui de lançamento dos exercícios, eles podem mudar, tá? Então, dia 4, a ideia é lançar o primeiro exercício, que é um exercício mais de revisão, para vocês voltarem aí a pegar o ritmo, né, de implementação, apesar de, 10 dias depois não é possível, né? Já tem esquecido, mas bem. Então, a ideia é dia 18, a gente lança o segundo, dia 1º o terceiro, dia 15 é o feriado, né? A gente tem um feriadozinho aí. Dia 22, o nosso quarto exercício, e dia 6 de dezembro, a gente tem o exercício 5. Dia 20 de dezembro é o último dia, tá, de aula, o semestre finaliza, se eu não me engano, dia 23. Eu coloquei essa data de recuperação aí, porque provavelmente a semana seguinte vai ser a semana de provas finais, tá? Então eu gosto de dar pelo menos uma semana para vocês fazerem, né, esses exercícios, essas atividades. No semestre anterior, a gente colocou um limite aí de mais ou menos 15 dias para vocês entregarem, tá, os exercícios. É um intervalo que é interessante, uma semana também é um intervalo bom, assim, o pessoal conseguiu, tá, implementar. Então, mas assim, o prazo é discutível, tá? Se vocês precisarem, professor, acho que não vai dar, a gente precisa de mais tempo, a gente pode
negociar, não tem problema com relação a isso, tá certo? Então, a gente tem uma flexibilidade, aproveitem essa flexibilidade para colocar a mão na massa, tá? Implemente, porque se você não praticar, vocês não vão aprender, né? E aí, a ideia é tentar manter a calma, né? Parar com o mimimi, focar nos estudos. Eu sei que não é o ideal, né? Mas infelizmente é o que a gente tem para o momento, né? Esperamos que em breve a gente consiga voltar, né, nesse formato aí híbrido, quem sabe. Vamos ver, né? A coisa está evoluindo muito bem, que, né, a gente fica feliz. E assim, a gente vê que existe, né, um déficit no aprendizado das disciplinas de programação. Então, a gente já está em discussão com a coordenação de curso para provavelmente no futuro a gente fazer um curso de verão, a gente fazer algumas atividades de programação para tentar suprir, né, essas deficiências que a gente teve aqui nesse momento aí, né, remoto, nesse momento, né, afastado. Beleza, galera? Mas tudo isso é discutível, tá certo? A gente vai, são projetos, e aí esses projetos a gente primeiro tem que fazer o planejamento, a gente vai consultar também, né, vocês, mas vai ser bem interessante, beleza? E finalizamos nossa aula de hoje, nosso primeiro encontro presencial. Dúvidas? Peço desculpas aí para vocês, porque eu passei um pouquinho do tempo, mas primeira aula é assim, né? Acontece. Beleza, galera? Então é isso. Eu não não vou aprofundar muito. Eu foco assim, eu não tento no máximo 8h30, né? Porque eu sei que é cansativo, né? Para a gente, né? Alguns trabalham também, então já chega cansado e aí fica aqui online na tela, né? Muito tempo. Então não se preocupem, tá certo? Com relação a isso. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Esse vídeo eu vou disponibilizar ele para vocês lá no canal do YouTube. Como o Pedro já disse aí, se inscreva no canal, né? Deixa o seu like. Fique à vontade, tá certo, pessoal? Esse é um ambiente para a gente, né? Um ambiente de aprendizado, é um ambiente seguro. Então, fique à vontade, pode. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato. Estou sempre disponível. Beleza, galera? Então é isso. Se a gente não tem, né? Se vocês não têm aí nenhuma dúvida, então segundou, né? Pois não, Kaique Daniel. Deixa eu ver aqui qual foi a dúvida do Daniel. Feriado. Foi isso? O que significa fé? Qual que é o códigozinho do seu Discord? É porque ele não vai Tá, responder. beleza. Eu abri aqui o Discord justamente para pegar isso. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Nem sei onde é que é, mas eu acho que é aqui em Friends, né? Logo quando você abre o Discord, mostra ali no seu perfilzinho, no canto embaixo esquerdo, Tem um mostra o seu código nick e aqui. embaixo o hashtag 4538. alguma coisa. Pronto. Acho que é isso, né? Tá até como crescente, ó. É porque eu participo de conferência aí. É isso. Deixa eu ver. Pronto. Peraí. Só para ficar fixo. Username. Essêncio Lima. Código 45, hashtag 4538. Pronto. É esse user aí, galera, do Discord. Fechou, pessoal? Então é isso. Vou encerrar aqui nossa gravações.